sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 50. Então, a nossa aula de hoje é a segunda parte da aula que a gente teve anteriormente, que foi a aula número 49, tá certo? A gente vai estudar ainda mais um pouquinho sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas. O objetivo de hoje, então, vai ser encontrar a solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas e compreender que a representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é uma reta, ok? Então, na aula de hoje você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha e vamos novamente precisar da régua e do papel quadriculado. Volto de novo a dizer, o papel quadriculado é um material que é mais uma ferramenta. Se vocês não conseguirem acesso, não tem problema, mas a régua aqui é indispensável, tá certo? Então, o papel quadriculado, para quem não tem, vocês podem comprar um caderninho na papelaria, né? Um caderninho quadriculado, ou até mesmo somente uma folha de papel quadriculado. Se por acaso não acharem nenhum lugar para comprar, vocês podem ir na internet, no Google, digitar papel quadriculado. Vai aparecer várias opções lá, você pode imprimir uma delas para você utilizar na aula, tá certo? É importante, seria muito mais fácil para vocês utilizarem o papel quadriculado, mas de novo, se não conseguirem, a régua faz o seu papel aqui, tá certo? A régua, vocês vão precisar daí usar um pouquinho mais do que se vocês tivessem o papel quadriculado, ok? Como então que a gente vai resolver uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Observe esse exemplo aqui. Fazendo tentativas e usando apenas números naturais, descubra um par ordenado x e y, né? A gente já viu na aula anterior que a resposta de uma equação com duas incógnitas vai ser sempre um par ordenado x e y, que seja a solução ao mesmo tempo das equações x mais y igual a 7 e x menos y igual a 1. Então, aqui a ideia é eu encontrar um par ordenado que satisfaça as duas equações, tá certo? Então, precisamos encontrar um par ordenado que deve ser o mesmo para as duas equações. É isso que o exercício aqui está pedindo, certo? Ou seja, eu vou ter que procurar um valor para uma das incógnitas, né, que forneça nas duas equações valores iguais para outra incógnita. Então, a gente vai ter que encontrar, então, dois valores que somados resultam em 7, que subtraídos resultam em 1, utilizando, então, um pouco de cálculo mental ali para a gente encontrar dois números. Que números são esses? Vamos pensar. Somado tem que dar 7 e subtraído tem que dar 1. Para eu somar e dar 7, pode ser 6 mais 1. Mas se eu subtrair 6 de 1, não vai dar 1. Somado para dar 7 pode ser 5 e 2, mas se eu subtrair 5 e 2, não vai dar 1 também. O que eu posso fazer é somar 3 e 4. Se eu somar 3 e 4 dá 7, mas se eu diminuir 4 menos 3 vai dar 1. Então, encontramos aí dois números que podem ser. Pode ser tanto o 3 quanto o 4. Agora eu só tenho que saber se x vai ser 4 ou x vai ser 3. Então, vamos fazer os cálculos. Se eu escolher x igual a 3 para a primeira equação, a gente tem... Deixa a prof escrever as equações aqui no quadro, só para ficar mais fácil. X mais y igual a 7, né? E x menos y tem que ser igual a 1. Então, se eu escolher x igual a 3, no lugar do x vai o 3. Então, vai ficar 3 mais y igual a 7. Isolando o y, eu vou ter o 3 passando para cá negativo, deu o y igual a 4. Deu certo. A gente precisa agora obter o mesmo resultado para outra equação, ou seja, se eu utilizar essa equação aqui, substituir x igual a 3, eu tenho que chegar com y igual a 4 também. Vamos ver. 3 menos y igual a 1. O 3 passa para cá. Na verdade, eu fiz o contrário, né? Passei o 1 para cá. Y, então, ficou igual a 3 menos 1. Não deu, porque eu vou ter y igual a 2. Então, não fechou. Quer dizer que está errado? Não, quer dizer que o x não é 3. O x tem que ser o 4. Então, não encontramos o resultado desejado. Então, agora vamos tentar para x igual a 4. De novo, no lugar do x agora é 4. 4 mais y igual a 7. O 4 passa para cá negativo. Y igual a 7 menos 4. Y igual a 3. Deu boa. Fechou y igual a 3. Agora, a gente tem que ter o mesmo resultado para a segunda equação, ou seja, o y tem que ser igual a 3 também. 4 menos y igual a 1. Se eu passo o y para cá e o 1 para cá, fico com y igual a 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3.
exatamente o valor que a gente precisava. Então, a gente descobriu qual vai ser o par ordenado. A gente descobriu que x tem que ser 4 e que y tem que ser 3, certo? Como que eu escrevo isso na forma de um par ordenado? Sempre primeiro o x e depois o y. Então, o meu par ordenado vai ser 4 e 3, ok? Bem tranquilo, né, gente? Mas será que para toda vez que eu for fazer, eu tenho que ficar chutando números? Na verdade, sim, tá? Para encontrar a solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, a gente precisa escolher um valor para uma das incógnitas. Então, eu vou colocar um valor ali para ela, e aí eu vou encontrar o resultado da outra incógnita, certo? Mas assim, geralmente não é chutar, a continha vai te dizer qual o valor que vai ser para y quando x for tanto. Porque dependendo do valor que você escolher de uma incógnita, a outra incógnita vai ter um valor diferente, tá certo? Então, para encontrar a solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, precisamos escolher um valor para uma das incógnitas, substituir esse valor na equação e assim determinar o valor da outra incógnita, certo? Sempre ali, claro, respeitando as condições, né, dadas sobre os valores que as incógnitas podem assumir, caso a gente esteja trabalhando aí com frações e outro tipo de coisa. Então, sempre tomar esse cuidado. Mas olha só aqui esse primeiro exemplo. Determinar a solução da equação 3x mais 2y igual a 16 quando y igual a menos 1. Então, ele te deu o valor de y. Ele já te falou, ele quer que você descubra o valor de x para quando y for menos 1. Então, no lugar do y, vai o menos 1. Por isso que eu vou ficar com 3x mais 2, que multiplica menos 1, igual a 16. Mais com menos vai dar menos, 3x menos 2 igual a 16. Esse menos 2 passa para o outro lado, vai ficar mais 2. 3x igual a 18, x então é igual a 18 sobre 3, x é igual a 6. Então, o par ordenado 6 e menos 1, observem a ordem, é importantíssimo, é solução da equação quando y é igual a menos 1, ok? Então, eu encontrei a solução baseada no valor que ele me deu. É assim que eu vou fazer para encontrar a solução de uma equação com duas incógnitas, certo? Bem tranquilo, né, gente? Nada além do que a gente já vem trabalhando bastante aí durante esses nossos estudos sobre a equação do primeiro grau, né? Agora, olha só, eu posso ter uma representação gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Lembra que a prof falou que a gente estudou sobre par ordenado, a gente estava trabalhando sobre o plano cartesiano, sobre gráficos, e a gente viu que a resposta de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela é dada na forma de um par ordenado. Isso se junta. Eu consigo, então, representar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas dentro de um plano cartesiano. Isso utilizando os pares ordenados de soluções que a gente encontrar. Olha que legal. Veja como podemos representar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano. Então, o exemplo número 1 aqui, representar a equação x mais y igual a 3 no plano cartesiano. Então, vamos lá. A nossa equação é essa aqui. X mais y igual a 3, certo? Como que eu vou fazer para para representar ela no plano cartesiano? Eu tenho que encontrar vários pontos, né? Se eu marcar vários pontos, eu consigo desenhar essa reta, essa solução do jeito que ela for, tá certo? Inicialmente, então, a gente vai construir um quadro. A prof gosta de trabalhar com o quadro porque ele organiza melhor as ideias, olha só. Construímos um quadro e escolhemos alguns valores para x. Como a gente tem que trabalhar com alguns pontos, eu posso escolher os valores. Fica mais fácil, né, se eu escolher. E calculamos o valor de y correspondente. Assim, encontramos alguns pares ordenados que são solução dessa equação. Observe aqui a tabela que a prof construiu. Então, eu escolhi para x menos 1 e eu escolhi 0 e 1. X igual a menos 1, a minha equação era x mais y igual a 3. Ó. Então, no lugar do x, eu coloquei o menos 1. Menos 1 mais y igual a 3. Quando a gente usa essa flechinha aqui, é como se eu estivesse fazendo na linha de baixo, tá? Então, vai ficar com, esse menos 1 passa para o outro lado, vai ficar y igual a 3 mais 1. Isso me resulta em 4. Então, eu encontrei que,
Para x menos 1, eu tenho y 4. Esse é o meu par ordenado. Menos 1 e 4. Agora, 0 para x, então vai ficar 0 mais y igual a 3. O 0 não faz diferença nenhuma, né, gente? Então vai ficar y igual a 3. Então, para o par ordenado com x igual a 0, eu vou ter 0 e 3, ok? X igual a 1, então no lugar do x eu vou colocar 1. 1 mais y igual a 3, passando esse 1 para o outro lado fica negativo. Vai ficar então y igual a 3 menos 1, que me resulta em 2. Portanto, o par ordenado para x igual a 1 vai ser 1 e 2, ok? O que eu vou fazer com esses pares ordenados então? Eu encontrei esses aqui. Menos 1 e 4, 0 e 3 e 1 e 2. Quais valores para x eu vou escolher, gente? Escolham valores próximos do zero, né? Para não dar uma conta muito grande, né? Aí eu quero escolher x igual a 200, mas daí na hora de representar isso no plano cartesiano não vai dar certo, você vai ter que escrever até o 200. Então não é bom utilizar valores muito altos. Esses três valores aqui, ó, são ótimos, menos 1, 0 e 1, porque daí você tem valores positivos e negativos para x e o 0 também. Você pode escolher, por exemplo, menos 2, 0 e 2, para ficar ali pertinho do eixo do 0, certo? Para ficar pertinho do eixo, para ficar melhor na hora de representar graficamente, ok? Fica mais fácil de você desenhar daí. Então, eu sempre recomendo que vocês escolham valores próximos aqui do x. Tentem sempre escolher um negativo e um positivo, pelo menos, tá certo? Então, com esses pontos aqui, o que eu vou fazer? Vou marcar esses pontos no meu plano cartesiano. Olha só aqui, ó, eu tenho um papel quadriculado no fundo desse meu plano cartesiano, estão vendo? Então, a ideia aqui, quando vocês trabalharem com o papel quadriculado de vocês, é fazer exatamente como está aqui. As marquinhas do papel quadriculado servem como guias para vocês. Então, vocês desenham com o lápis de vocês, né? O eixo de vocês, o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas, fazem as marcações, ó. Você vai utilizar exatamente onde está cada quadradinho como uma orientação para você marcar no teu eixo cada um dos pontos. Fica muito mais fácil, né? Então, a gente tem que o nosso primeiro ponto é menos 1 e 4. Então, menos 1 no x, 4 no y. Tá aqui. Segundo ponto, 0 e 3. Lembrem que a gente viu quando o ponto é 0 em algum dos eixos, vai exatamente em cima da linha. Tá aqui o nosso ponto exatamente em cima da linha. 1 e 2. 1 para o x, 2 para o y, certo? Observando aqui, a gente tem uma reta, né? Mais ou menos uma reta nesse nosso gráfico. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar a régua e vai traçar a reta no nosso gráfico. Olha só, ficou muito legal. Ficou a nossa reta no nosso gráfico. Então, a representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas vai ser uma reta, ok? Vamos ver mais um exemplo, então, de representação geométrica? Olha só, represente geometricamente a equação x mais y igual a 10. Então, aqui de novo, ó, eu posso escolher vários valores. Qualquer valor que eu quiser. Aqui a gente foi menos 1, 5, 7, 12. Pode escolher qualquer um desses valores, não tem problema. Vocês escolhem, tá? Aqui a gente até foi bem longe, escolheu um 12 ali. Mas tanto faz, vocês podem escolher qualquer valor, ok? Então, a equação aqui, substituindo o valor de x, né? A equação, no caso, agora é x mais y igual a 10. X mais y igual a 10. Então, para menos 1 em x, vai ficar menos 1 mais y igual a 10. O que resulta como y igual a 11. X igual a 5. 5 mais y igual a 10 vai me resultar y igual a 5. X igual a 7 vai me resultar, então, y igual a 3. E x igual a 12 vai me resultar y igual a menos 2. Então, vamos marcar aqui no quadro os pares ordenados que a gente encontrou. A gente encontrou menos 1 e 11. Encontramos 5 e 5. Encontramos 7 e 3. E encontramos 12 e menos 2. Então, esses foram os pares ordenados que a gente encontrou, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Marcar esses pontos no gráfico e traçar a reta, certo? Então, olha só, vamos marcar aqui, menos 1 e 11. Menos 1 no x, 11 no y. Observem como esse gráfico já teve que ser bem maior.
Mas vejam que a gente tem aqui o quadriculado no fundo também. Olha como é mais fácil de traçar as retas. Fica muito mais tranquilo de fazer o desenho, tá certo? Mas assim, gente, mesmo com o papel quadriculado, façam de régua, tá? Pra ficar bem retinho e bem desenhadinho, bonitinho, ok? Eu sei que o desenho de vocês nunca vai ficar igual aos que a gente faz no computador. Mas se vocês fizerem com cuidado, com calma, com lápis, né? Não vão fazer de caneta, desenharem direitinho, vai ficar bem bonito igual, tá certo? Menos 1 e 11, então tá aqui o primeiro ponto. O segundo, 5 e 5. 5 no x, 5 no y. O terceiro, 7 no x, 3 no y. 7 no x, 3 no y. E 12 no x, menos 2 no y. 12 no x, menos 2 no y, certo? Observem que eu não preciso desenhar o papel quadriculado, não. O plano cartesiano inteiro, eu não preciso fazer 13 positivo e 13 negativo. Não, eu posso fazer só com os valores que eu pretendo utilizar. Você vai olhar aqui. O maior valor de x que eu tenho é 7. Perdão, é 12, né? Então eu preciso fazer aqui pelo menos até o 13 no x. Qual é o menor valor de x que eu tenho? O menor que eu tenho é menos 1. Então observem, ó, 1 a mais só. Eu fiz até o menos 2. Y, o meu maior valor de y é 11. Então eu fiz aqui até o 12, olha. O meu menor valor de y é menos 2. Então aqui eu poderia ter feito até mais 1, né? Até o menos 3. Geralmente fazer 1 a mais. Então bem tranquilo, né, gente? Vocês podem desenhar exatamente o valor que vocês vão precisar, ok? Então, de novo, a nossa equação deu uma reta. Então, de modo geral, a gente pode dizer que a representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é uma reta. Aí agora vem um ponto importante. Quantos pontos eu preciso calcular para poder desenhar a nossa reta? Para eu desenhar uma reta, eu preciso pelo menos de 2 pontos. Então, se eu quisesse calcular apenas 2 pontos, quero calcular apenas esses 2 aqui. Observe, se eu tivesse só esses 2 do meio aqui, colocasse a reta e traçasse, eu teria todos os outros. Então, você não precisa calcular vários pontos. Se você calcular vários pontos, todos eles têm que dar no mesmo lugar da reta, tá, gente? Eu sempre recomendo, o mínimo são 2, mas eu sempre recomendo que vocês façam 3. Por quê? Caso você calcule 2 e fique aqui, mas vai que você calcula o terceiro e o terceiro deu aqui. Nada a ver, porque ele teria que dar em cima da tua reta, né? Então, alguma coisa está errada, você errou em algum dos cálculos. Então, esse terceiro ponto é só para verificar se você fez a continha certa. Fiz o terceiro ponto e deu esse daqui. Então, deu certinho. Calculei o terceiro ponto e deu esse aqui. Deu certinho também. Então, eu sempre recomendo que vocês calculem 3 pontos, que nem o primeiro exemplo que a gente fez ali, para que vocês tenham tanto a certeza de que a reta de vocês está certa, quanto que os pontos que vocês calcularam estão corretos, tá certo? Então, tomem cuidado. Sempre recomendo que façam 3, tá? Calculem, encontrem 3 pares ordenados aí de resposta para fazer o desenho do gráfico. Beleza, gente? Eu espero que tenha ficado claro, né? Esse nosso estudo breve sobre as equações do primeiro grau com duas incógnitas. A gente ainda vai ver mais um pouquinho sobre elas, mas aí a gente vai entrar em outro conteúdo que utiliza delas, tá certo? Só de equações de primeiro grau com duas incógnitas seriam essas 2 aulas mesmo, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios, se possível no caderno quadriculado. Se não conseguir, não esqueçam de usar a régua, tá, gente? É muito, muito importante, senão vai ficar errado o desenho de vocês e não vai dar certo, tá? Isso é uma coisa importante. Quando você não utiliza a régua, pode ser que na hora de fazer o teu desenho, os teus pontos não fiquem alinhados corretamente. Então, se você não usa a régua, você vai ter um ponto aqui e um ponto ali, e digamos que o terceiro ponto ficou aqui. Às vezes não é que ele está errado, você não calculou errado, é só porque às vezes a tua marcação não ficou certa, tá? Tua marcação sem utilizar ali, se você não utilizar a régua, pode acontecer. Mesmo utilizando a régua, às vezes dá uma desviadinha. Sem a régua, então, pode ficar tudo errado, tá? Então, utilizem sempre a régua quando vocês forem trabalhar aí com um plano cartesiano, beleza? Não esqueçam de fazer os exercícios, revisem o conteúdo que vocês têm. Se tiver alguma dúvida, assistam a aula anterior e essa de novo, se precisar. E eu vejo vocês na nossa próxima aula.